Aqui agora, na minha frente, temos o candidato, né, que não conseguiu se eleger, mas teve uma votação para primeiro mandato, pela primeira disputa, melhor dizendo, muito importante, 233, não foi, Duda? Isso, Caio. 233 votos, o Duda do Churros. Bom dia, Duda. Bom dia, Caio. Bom dia, Wesley. Bom dia, Gomes. Fico muito feliz em retornar aqui ao estúdio, o qual me sinto em casa, não só a mim, mas todas as pessoas que vêm esse estúdio. O Duda, que diferente de muitos candidatos, fez campanha também trabalhando, né, Duda? Você não teve questão de licença do trabalho, fez campanha trabalhando lá na Heineken, né, Duda? Caio, eu fiz um planejamento há mais de um ano, né? Primeiramente foi juntamente com minha família, depois com os colegas de trabalho e, enfim, pela sociedade. E no momento que eu tomei essa decisão, eu procurei a direção da empresa, conversei com os gestores, em respeito, porque a gente tem que respeitar. E todos conversaram comigo, não tinha nenhum problema, desde quando algumas observações que, claro que tem que ter, né? E eu saí justamente com um planejamento voltado à área industrial, né? Que é trazer conhecimento técnicos para a sociedade mais carente, para os jovens mais carentes. E nisso foi feito uma união entre profissionais da área de manutenção. E nosso objetivo justamente, Caio, era trazer esse conhecimento, né? Porque não adianta a gente falar tanto das empresas que está chegando e que virá ainda, lógico, mas se a gente não pensar também na mão de obra qualificada, né, Caio? É verdade. Você ter o básico. E tocando nesse assunto, eu quero já dar um bom dia à minha esposa, Viviane, pela a bravura, pela forma que ela me motivou, porque ela até dizia, Caio, pô, parece que você que é a candidata de tanta energia. E isso demonstra a família que eu tenho, né? Aonde estendo a todos, né? As minhas irmãs, a meu sogro, minha sogra, meu cunhado, enfim, a família em geral, pelo apoio, principalmente após campanha, né? Não obtivemos êxito, mas Duda do Churros continua trabalhando sendo industriário, mas infelizmente quem perde são os jovens que não têm uma oportunidade ainda no mercado de trabalho, principalmente com o lado técnico. É o que mais falta à cidade de Alagoinhas. Mas a gente espera que a prefeitura ela abrace essas propostas, Duda. Algumas, inclusive, eu tive acesso e são muito boas realmente. Inclusive para o município, que vai receber aí pelo menos duas cervejarias, né? A Brasbev e a Imperial. Vem aqui para Alagoinhas. Uma vai investir 1 bilhão e 200 milhões, a outra 500 mil reais. Então, é muito dinheiro aqui no município. Então é preciso, aliás, 500 mil não, 500 milhões, né? 500 milhões na cidade, então é muito investimento. E nós precisamos oferecer para essas empresas e as outras que vierem, né, uma mão de obra qualificada para que não tenha aquele problema que a gente sempre tem que relatar aqui, dos ônibus que vêm de Feira de Santana, de Camaçari ali das outras cidades, para poder trabalhar, né, nas empresas aqui da cidade. Mas, Duda, você foi das pessoas que mais carregou essa bandeira da reforma da Praça Rui Barbosa, que foi feita, e você praticamente foi um fiscal ali dos permissionários junto à prefeitura, vendo o que estava certo e o que estava errado. Como é que você está vendo ali agora a Rui Barbosa? A Rui Barbosa que agora é o Bobs que cuida ali, né, da limpeza, da segurança daquele equipamento, não é isso? Cara, eu vejo uma forma assim tão feliz, né? Porque assim, eu sempre tenho comigo que o importante não é quantos anos você chegue, se é 80, 90 anos. O mais importante é que você contribuiu para a sua cidade e para a sociedade. Eu estou com 48 anos, Caio, e a praça foi inaugurada em 2018. E graças a Deus eu tenho esse serviço prestado já à cidade de Alagoinhas, né? Para a minha família, para os amigos, isso é um legado que está comigo no dia a dia. Referente à reforma, você foi uma das pessoas que quero parabenizar, que desde o início você vinha fazer as matérias, você tirava foto, fazia as releases,
acompanhou de ponta a ponta a reforma e não esperava que os releases chegassem no estúdio, né? Você mesmo fiscalizava da primeira barraca que foi retirada até a primeira barraca a ser inaugurada, a ser entregue. E hoje nós temos uma cidade assim muito mais, né? Uma praça muito mais harmônica, uma praça que justamente nos deu elevou o nosso autoestima. É verdade, sim, porque até 2017, antes da reforma, não era um local que você, de forma alguma, tivesse como convidar ninguém para fazer parte, né? Várias vezes eu caminhava com o prefeito, em 2017, assim, quando ele tomou posse, e a praça era largada, só fedentina, horrível. E era um dos compromissos que ele tinha com a cidade. E ele me convidou para fazer justamente ser interlocutor entre os permissionários com a prefeitura. Eu agradeço até a confiança que ele teve. E justamente eu posso lhe dizer que Duda está entre as 4 pessoas responsáveis pela obra, né? Porque não foi fácil. Primeiro foram várias piadas, críticas e algumas pessoas que não acreditavam. 90% não acreditavam na reforma. Teve da própria praça, né? Da própria praça. Ligavam lá pro programa, me lembro. Isso, achava que não ia ser, não ia ser. E eu me dediquei durante 5 meses. Mas graças a Deus que a praça está aí linda. Em relação à manutenção, eu converso muito com o Alex. É uma pessoa muito aberta e franca para a conversa. E como também quando ele precisa de qualquer contribuição, qualquer ajuda aí para que eu possa ser útil, né? Lógico, estou sempre à disposição, então não vejo nenhum problema em relação à limpeza. Eu vou pedir, Duda, para você colocar o fone, porque o nosso querido Gomes está em casa, né, cumprindo isolamento, mas ele com certeza gostaria de fazer uma pergunta para o Duda. Com você, Gomes. Caio, ficamos muito felizes em ver o Duda no estúdio, não é? E eu aprendi a gostar de churros e a única vez que eu comi churros foi justamente quando fazia o programa Panorama Esportivo, que o Duda premiou toda a equipe com churros, porque você sabe que com as dificuldades financeiras que a gente tem, acaba não tendo acesso, não é? Aos churros que eu gosto muito. Mas brincadeiras à parte, o Duda é uma figura excepcional, eu agradeço a ele e a Deus por poder fazer parte do seu rol de amigo, e as pesquisas, Duda, boca a boca, sempre expressaram uma aceitação muito grande do seu nome, o que não foi traduzido em votos nas urnas. Após o resultado, você já fez alguma avaliação sobre tudo, né? Sobre o processo no seu todo? Já chegou a alguma conclusão, se é que fez essa avaliação sobre o processo, né? E daqui para frente, você já pensou o que é que vai fazer politicamente? Pretende novamente, daqui a 4 anos, em 2022, aproveitar esse legado de mais de 200 votos que faz, pelo menos pelo que eu sei, você não comprou um único voto, então é um voto fiel, é um voto importantíssimo, porque não custou absolutamente nada, a não ser a crença das pessoas. Você pretende ser candidato novamente em 2004, vai acalentar diante da votação que teve, que no meu ver foi expressiva justamente por não ter dinheiro para gastar, e se tivesse, eu tenho também a compreensão que você não gastaria. Como é que você está vendo a política daqui para frente? Eu aproveito para mandar também um abraço, um beijo no coração da dona Viviane, que a gente sabe que é uma mulher de fibra e que aonde você vai, ela está do seu lado, sempre incentivando. E o bom de tudo isso é que esse incentivo que ela leva para você acaba contagiando, no bom sentido, as pessoas que estão próximas, Duda. Meu amigo Gomes, é uma satisfação mais uma vez estar falando com você. Há 4 anos atrás, Gomes, você lembra muito bem que nós caminhamos, né? Eu tinha um candidato lá da indústria, o qual apoiei, e nessas caminhadas você sempre estava presente, né? Você como candidato, você, Zéza, o meu bom dia, a sua família, enfim. A minha avaliação, Gomes, é positiva no sentido que eu me preparei para isso, né, durante 1 ano. Eu não vim para a política para barganhar nenhum conchavo de me dar bem, em dizer meu preço, sou dono do churros, meu preço é 50 mil, 10 mil, 100 mil, 200 mil. Coisa que acontece em algumas cidades, na nossa política, né? Eu fui um dos primeiros filiados e a primeira coisa que eu fiz, Gomes, eu quero que o próprio Gustavo sabe disso, manda um bom dia, Gustavo Carmo,
que quando inicialmente seria pelo partido do Gustavo, a primeira coisa que eu falei com ele, se Gustavo, eu só não saio candidato de forma alguma se eu for para um partido que corre o risco lá no final ser oposição a Joaquim. Depois disso, o partido perdeu o partido para o governo Paulo, onde eu me filiei ao Avante. E a mesma proposta eu falei com o Osés Menezes. Osés, me filio aqui ao partido Avante, mas contudo que eu não abro mão de forma alguma que não seja com Joaquim. Nesse decorrer do tempo, o Avante veio com candidatura própria e automaticamente já estava pronto para retirar minha candidatura, porque eu sou um cara fiel, Gomes. Eu não vendo minha personalidade, não tem preço a minha dignidade. Isso é de berço, isso é herdei da minha família, né, da minha mãe, e dando sequência agora também com a família da minha esposa, que são éticos. Eu não abriria mão de jeito nenhum da minha personalidade, minha dignidade, para estar a barganhar qualquer tipo para apoiar sendo contra Joaquim. No final deu tudo certo, mas a política tem 3 fases, né? Tem a fase da filiação, tem a fase quando escolhe os candidatos e depois o decorrer. Ao decorrer, é cada um por si. Né? É cada um por si. Eu talvez na minha imaturidade achava que seriam todos por 20, mas não. Nesse momento cada um busca galgar a sua pretensão. Mas vamos à sua pergunta, Gomes, eu não corro jamais. Primeiramente, eu fico muito feliz pelas várias pessoas que me procuram e que diz, Duda, você tinha o melhor projeto para Lagoinhas de imediato. Eu acho que candidato que galgou, né, o pleito e ainda vai ver 2021 algumas coisas para a cidade, eu acho que já tem que estar pronto para hoje, para ontem. Porque a nossa cidade ainda é uma cidade muito grande e está desenvolvendo, e ela requer muitos assuntos que seja para ontem, porque a educação está aí, principalmente uma educação ainda fragilizada em relação técnica, né? Nós temos as indústrias, mas nós não temos, se você não tiver dinheiro, você não tem como competir com as pessoas que vêm de fora, né? Isso é um dos pontos. Em relação ao projeto, eu ainda continuo, o projeto está, tanto eu quero agradecer ao professor Giovan Moreira, professor do Senai, o coordenador do curso. É um curso, Gomes, que eu quero ter a satisfação, o prazer de mostrar para vocês aqui pessoalmente, com ele, e que é viável não só para Lagoinhas, não, é viável para o mundo, porque é uma educação industrial, que é uma educação justamente que ela é voltada à empregabilidade. Em relação a ser candidato, eu acho que está muito cedo, Gomes, eu não quero aqui, Gaio, jamais dizer que não vou ser, mas eu tive as minhas alegrias e também algumas decepções. Isso eu não posso esconder. Mas o importante é que, graças a Deus, da forma que eu entrei na política, permaneci na política, eu saí na política. Eu quero agradecer, a gente fala muito nos eleitos, mas eu não posso esquecer aqui de forma alguma das pessoas também que levaram os eleitos estar onde estão. Sim. Que são os vereadores bravos que correram, subiram, desceram também, sem ter o mesmo valor financeiro de ajuda de custos para a campanha, e elegeram os vereadores. Claro, porque se não conseguisse o coeficiente eleitoral do partido, ninguém era eleito. Né? Isso, nem a Luma no Avante, nem o Jorge da Farinha no PL. Então, todos, de certa forma, contribuíram, né, para a eleição de um ou dois candidatos. Nenhum vereador dos 17 seriam eleitos se não fosse os vereadores que também se doaram, subiram, desceram, de bicicleta ou de carro, não importa. Então, a vocês, guerreiros, que foram para as urnas, né, subiram e desceram para galgar aos seus comandados, em especial aos candidatos que foram do 55, né, do Joaquim Neto, que nós contribuindo de alguma forma para a reeleição. Caio, hoje é uma data muito especial, 26 de novembro, desculpe, é o dia foi a inauguração da Skin Cariol, há 23 anos atrás. Eu estou muito emocionado porque, desde o início, faço parte dessa escola industrial, é a escola do desenvolvimento de qualquer parte do mundo, que é uma indústria. E hoje, completando 23 anos que
que foi inaugurada a Skin, nós tivemos uma cidade de Alagoinhas até 2007, era uma cidade. E depois da indústria, que ela foi a primeira, conseguimos ter o tão sonhado desenvolvimento para a nossa cidade, que ainda tem muito a dar à cidade de Alagoinhas. A indústria contribui muito. Eu fico às vezes assim, por falta de conhecimento de algumas pessoas, que às vezes tratam a indústria como se fosse o caos, fosse... Gente, a indústria é o contrário. A indústria é o que dá emprego, a indústria é que dá desenvolvimento à cidade. Feliz de uma cidade que tem uma indústria. E principalmente Alagoinhas, que são 5 indústrias. E eu fico muito feliz. Eu quero também, Caio, não poderia deixar já falei da minha esposa, que falando de minha esposa, Viviane, eu estou justamente agradecendo a todos do grupo, por as pessoas que se doaram. Nunca, Caio, nunca, Gomes, houve nenhum acordo em dizer: eu vou te dar X para me ajudar, se eu for vereador você vai ter. Não, Caio. É todo mundo focado justamente numa mudança, numa renovação voltada para o bem da cidade, que era um projeto industrial, né? O projeto de um curso profissionalizante. Duda do Churros, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia. Agora rapidinho, porque já são 7h20. Pode ficar um pouquinho mais? Pode. 7h25? Pronto. Duda do Churros, você acabou de falar em decepções, não é? Havia um certo desejo, não é, da população de Alagoinhas. Aliás, o povo prega muito nas redes sociais, não é, e demonstra nas redes um desejo de renovação. A prova que nós tivemos a eleição do presidente Bolsonaro, né? Você falou em decepções. Para que o nosso ouvinte entenda qual tipo de decepção. Luciano, eu vou falar inicialmente algumas pessoas que me disseram que ia me apoiar, né? Que foi uma coisa assim que foi uma decepção. E no final, quando eu mais precisei, o apoio, vou deixar bem claro, que o apoio era simplesmente dizer assim: eu vou marcar uma reunião, eu tenho 3, 4, 5 famílias que têm um espaço, lógico, um espaço confortável, sem nenhum problema em relação agora à pandemia. E nessas reuniões que eu fiz com algumas pessoas, foram assim: não, lá tem X, entendeu, Caio? Tem 5, tem 10, tem 20, tem 10, tem 20, então no meu apanhado dava 200 pessoas, né? E no final, essa reunião, hoje e amanhã, vai acontecer, não vai, resumindo. Não chegou a ter nenhuma reunião. Então, isso é uma decepção. Porque se você não pode, você automaticamente diga: infelizmente não posso, por causa do trabalho, não posso porque eu não quero me envolver na política, porque eu tenho vários amigos políticos que vão ser candidatos. Porque a política, ela não existe filtro, né? Não existe filtro. Por exemplo, você pega uma eleição onde as pessoas que têm projetos são os primeiros que são filiados ao partido, a verdade é essa, porque já tem algo a oferecer. E quando chega na reta final, chega no escuro, outras pessoas. Porém, essas pessoas que chegam no escuro também, chegam no final, são amigas de algumas pessoas. Então, a pessoa assumiu com você um compromisso, mas para não ficar mal na fita com a outra pessoa, a pessoa vai e começa a não lhe seguir. Em relação, Luciano, do partido, eu achei a ausência, devido o sargento Isidoro ter sido candidato a prefeito de Salvador. Eu acho que houve também, nós, em geral, né, assim, porque ele não se fez presente na cidade de Alagoinhas da campanha, né? Você ter ideia, para você ter um adesivo do Avante, você tinha que pagar. Imagina, nem um adesivo. Quer dizer, não foi dado material de campanha, né, digamos assim. Não foi dado material de campanha. Isso não está justificando, eu sou um cara direto, isso não está justificando a quantidade de votos que eu tive. Essa falta de apoio do Partido Avante, você responsabiliza, você culpa o diretório municipal? Não. Eu acho que o diretório municipal fez uma estratégia excelente para eleger Luma, uma pessoa capacitada. O pai já tinha, né? Já é um vereador e tem todo o direito, né?
uma equipe formada de quase 20 pessoas. Então, a gente já sabia que... Era um grupo forte. É um grupo forte. Quanto ao municipal, não. Mas eu falo mesmo, Luciano, em relação ao estadual. Ao estadual. Ao estadual, entendeu? Nós falamos até uma vez lá sobre o material lá, para colocar no carro do Avante que a gente queria. Mas disse, se fosse para ter material do Avante, a gente ia ver o valor para dividir para cada um para colocar. Imagine, você não tem um adesivo. Então, infelizmente, em relação ao partido, para mim, foi uma falha, assim. A verdade, a estadual não priorizou assim, Alagoinhas. Alagoinhas. Ô, Caio, eu quero encerrar falando da imagem da eleição, né? A imagem, para mim, política, foi ver meus sobrinhos, né? Meu sobrinho fazendo campanha para mim, uma moleca de 4 anos, minha nega, e meu sobrinho Isaac, né? Que dizia assim, tio Dindo, vereador. Isso eu dava risada quando chegava lá em casa. E a outra imagem mais importante para mim foi quando eu vi um abraço entre pai e filhos, que eu fiquei 2 anos lutando, sempre conversando com um outro. E quando eu vi Juscelio Carmo com o Juscelio Carmo e George Carmo se abraçando, que eles, né, estavam um pouco separados, e para mim foi a imagem geral da Juscelio e George, né? Então, vou mandar um forte abraço ao meu amigo George Juscelio. E para finalizar aqui, eu quero deixar uma mensagem para os industriários, onde o saudoso Luiz Carlos Lardelli nos deixou essa brilhante para a vida inteira. Alagoinhas, o time do futuro, é o espelho da motivação e da capacidade de pessoas focadas em conquistar os melhores resultados. Alagoinhas tem profissionais para qualquer parte do mundo. Nós somos exemplo para o mundo. Viva a indústria, viva Alagoinhas. E meu forte abraço, o Caio e toda a equipe. Valeu, Duda. Duda é uma pessoa que pode ser aproveitada, um profissional que pode ser aproveitado pela prefeitura. Os projetos do Duda para a área industrial não podem ser desprezados. Foi o que eu falei aqui, Gomes, há um tempo atrás, inclusive com relação ao Marcos Reis. De todos os candidatos, era o que mais entendia, né, da parte jurídica, inclusive de como conseguir recursos do governo federal e estadual. E eu falei isso para o prefeito Joaquim, em off aqui, quando terminou a entrevista. Eu digo, olha, o Marcos Reis tem projetos que dá para ser aproveitados, muito bons, principalmente para conseguir recurso num tempo em que você vai ter queda de arrecadação. E que não é só, Gomes, 20 milhões, não, como estão colocando no orçamento. Esse valor é subdimensionado. Se tiver, né, essa questão da inflação, como tá se estudando, né, e essa falta de produto no mercado, né, uma crise econômica que se avizinha, o negócio vai ser bem pior, né, desemprego em alta, aquela coisa toda. Então, para mim, esse valor é subdimensionado. Tem também a CAF que vai começar a pagar, né? Então, tá vindo indústria para cá, o mínimo que o governo pode fazer é entregar uma mão de obra qualificada. E tem que começar de agora. Tem que começar diante da fábrica estar pronta. Porque quando estiver pronta é só chamar o pessoal para trabalhar, né? Então é o momento do CDEA juntar justamente aquelas pessoas que na campanha, né, tiveram como discurso, né, o empresário, a questão do conhecimento na área industrial, na área comercial, para justamente oferecer, né, um ambiente favorável aos investimentos. Então, Duda, eu acho que você, né, com certeza tem que ser aproveitado pelo governo, né, nesse sentido, para desenvolver o trabalho de educação para a indústria. Caio, obrigado pelas palavras. Isso que também me deixa forte após, porque esse projeto, essa proposta não é coisa assim que seria para a eleição. Ela é para a vida toda. O projeto está lá em casa. Os coordenadores estão aí. Se fosse para implantar hoje, amanhã, está pronto. Espero ser procurado, né? Mas também, se não for, eu não vou deixar os jovens, procura apoio das empresas, vou ver aqui no comércio, para que a gente coloque esse projeto dentro em breve para os mais necessitados, que são jovens. Porque eu acho assim, o esporte tem que ser visto como saúde. Eu não posso achar jamais que um campo telado, porque passou um patrol, ele vai resolver o problema de Alagoinha do bairro, não vai. Aí é um problema de saúde. A gente precisa justamente dar uma educação para que essas pessoas se capacitem, entendeu? A capacidade para
galgar um emprego, porque o emprego é ele que honra a família, a verdade é essa, é o emprego que diz quem é você na sociedade, não é isso? E é o emprego que vai realizar seus sonhos e seus projetos, porque sem emprego, meu filho, você não tem nada. Para finalizar, Carlos, mais uma vez estou aqui conversando com você, mas a falta, não tem como você não lembrar do Haroldo. Eu sei muito bem que ele foi seu pai, o pai do... Já conversamos sobre isso. Foi seu pai da comunicação. Você antes teve seu avô jurídico, também comunicação, Paulo Otti. Mas Deus preparou tudo para vocês, Caio. Eu sei muito bem desde o início que eu acompanho Haroldo, você. E vocês, da 95, vieram com esse projeto novo, revolucionário. E você é uma pessoa muito preparada, um jovem que Alagoinhas tem o orgulho de ter como filho, mas você já tem uma visão para 2030, 2040, você está além do nosso tempo. Essa figura também, o Wesley, um jovem aqui da área da comunicação, impecável. O Luciano é meu amigo há muitos anos, né? Verdade. Há muitos anos, mas eu preciso prestar essa homenagem a você, Caio, pela sua lisura, a sua personalidade de enfrentar os casos de cara a cara com qualquer um, do prefeito, ao secretário, subsecretário, diretor, qualquer representante, porque você é uma pessoa diferenciada. E meu forte abraço também ao grande jovem, né, Hugo Aze. E eu espero que você não deixe também os microfones e siga esse caminho. Meu abraço, Gomes. É sempre uma alegria, Gomes. Você sabe muito bem o carinho que eu tenho por você. E Duda continua sendo aquele mesmo rapaz e sempre serei. Um abraço.